Bom dia, bom dia, bom dia! Eu acho que tá tudo ok aqui. Vou só aumentar aqui pra ver se vocês estão me ouvindo bem. Como sempre, as lives da Bruna é sempre assim, totalmente sem avisar o pessoal, totalmente espontânea, porque eu necessito de fazer minha filha dormir, ver o horário dela, pra eu conseguir vir aqui dar o estudo pra vocês. Bom, nós estamos já no capítulo 10, é o penúltimo capítulo do livro, Mulher Nota 10, do Hernandes Dias Lopes, e hoje vai falar sobre a mulher nota 10 fora de casa, né? No trabalho dela, como é que ela se relaciona fora de casa. Oiê, tudo bem? É a Lê que tá aí? Como é que ela se relaciona com as pessoas fora de casa? Como é que é o trabalho dessa mulher nota 10 fora da casa dela, né? Como eu tinha dito no capítulo 9 do livro, né? Essa mulher, ela trabalha fora também. Então, o ponto principal que eu sempre falei pra vocês é não tem problema algum hoje em dia na nossa modernidade a mulher sair para trabalhar fora, mas a gente tem que ter o foco, sempre o foco de o nosso lar, os nossos filhos, a nossa casa, o nosso marido ser o principal. Então essa mulher ela trabalhava fora, mas ela tinha como principal ali o a casa dela, né? Que é o ministério dela, que é ali o primeiro ponto ali para ela. Enfim, hoje nós vamos falar então como que ela vai ser fora de casa. Como eu disse, né? No trabalho dela, com as pessoas ao redor, no empreendimento dela, né? Enfim, o capítulo de hoje é muito rapidinho, por isso que eu resolvi já dar agora. Fiz a Helena dormir e vim correndo, que é bem rapidinho mesmo, tá? Então tá, a gente aprendeu já como que ela era uma mulher com o marido, a mulher com os filhos, a mulher com ela mesma, com a casa dela, né? Nós aprendemos também com o próximo, como que ela era com o próximo, e agora a gente vai falar sobre essas atividades. Antes de iniciar aqui o capítulo, eu quero ler um versículo com vocês, porque eu lendo o livro e estudando para falar com vocês, eu percebi que não tem ali falando exatamente desse versículo, mas esse versículo sempre foi muito bom para mim quando eu queria fazer algo para fora. Seja para as pessoas, seja para um empreendimento, eu sempre meditei nesse versículo e eu deixei separado para vocês. É Colossenses 3:23. Diz exatamente assim, ó: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Esse versículo, ele realmente não estava descrito aqui no livro, mas eu lembrei dele, falei, vou falar sobre ele, por quê? A primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça, tudo que a gente for fazer, seja no nosso trabalho, no nosso empreendimento, como pessoa com o próximo, né, para ajudar o próximo, com os nossos filhos, com o nosso, independentemente, tudo quanto nós vamos fazer, tem que fazer como se fosse para Deus e não buscando agradar as pessoas. Então, por um exemplo, eu sei que às vezes eu faço alguma coisa, vamos supor, para um familiar meu e eu sei que ele não reconhece isso. Não posso me deixar abalar e nem ficar chateada com isso. Por quê? Porque o meu pensamento tem que ser: eu estou fazendo como se fosse para o Senhor. Eu estou fazendo para agradar o Senhor e não para agradar a tal pessoa em si, né? Então, por um exemplo, no seu empreendimento, você tem ali uma empresa, você tem atendimento ao público. Tudo que você for fazer, seja um produto, seja uma venda, faça como se fosse para o Senhor, né? Buscando isso, buscando agradar o Senhor. E aquilo que a gente fala, né? Você gostaria de receber um produto danificado? Não. Então não faça para o outro. Você gostaria de ser mal atendido, né? A pessoa te recebe daquele jeito, tipo, ai, o que você quer? Você gostaria disso? Não. Então não faça para os outros o que você não deseja para você, né? Mas acima de tudo, Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, faça como para o Senhor e não para as pessoas, né? Não para alguém específico. Enfim, vamos então agora começar assim o capítulo de hoje. Mulher virtuosa, né? Ela é destacada em várias coisas, né?
Ela tem coerência na sua vida. Então, tudo que ela tá falando, ela faz. Ninguém é perfeito, tá? Nenhuma mulher, seja aqui no Instagram, seja na sua vida pessoal que você conhece, não é perfeita. Talvez aos olhos que a gente tem de fora, a gente imagine que aquela mulher seja, nossa, ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela dá conta de tudo, mas ninguém é perfeito. Porém, essa mulher virtuosa, ela tem coerência. Porque, por um exemplo, como eu já falei pra vocês, o que adianta eu vir aqui e mostrar, quem me acompanha nos stories, a minha rotina, meu dia a dia, se quem me conhece pessoalmente fala, mas nada a ver, a Bruna não é assim. Quem me conhece pessoalmente, meus pais, meus irmãos, amigos, conhecidos que frequentam a minha casa, fala, gente, mas a Bruna mostra a casa dele e a casa dela não é assim, né? Não seria incoerente? Então, a mulher virtuosa, ela é coerente com aquilo que ela fala, ela faz, né? Com o que ela vive, né? Então, a gente já até aprendeu um pouco sobre isso quando a gente falou sobre, lá no comecinho do estudo do livro, tá? A sua vida, ela tem consistência, né? Ela consiste nas ações dela. Então, outra coisa que essa mulher tem que pensar em atividades para fora de casa é que ela tem que ser consistente, né? Nas ações. É uma das coisas que eu falo que eu trabalho muito em mim, a consistência. Não tô botando culpa no temperamento, porque eu já também na live de temperamentos que eu fiz para vocês, eu já falei para vocês que temperamento, ele é sim algo seu, único, que você nasceu e vai morrer com ele. Porém, não significa que você nasceu assim e que você não possa trabalhar os pontos fracos, né, do seu temperamento. Mas, não tô botando culpa no temperamento, mas o temperamento sanguíneo, que é o meu, infelizmente, tem esse problema de falta de constância. É um temperamento que a gente desanima muito fácil. A gente começa alguma coisa, de repente vem o desânimo, a gente para. Então, é uma coisa que eu trabalho muito em mim. Mas essa mulher, né, a que a gente tá aprendendo a ser, ela é constante nas ações dela, né? Então, a gente já viu os atributos dessa mulher dentro do lar, em relação ao marido, com os filhos dela, com ela mesma, né? Que é uma mulher que se cuida, uma mulher que tá ali sempre buscando ser melhor, né? Então, a gente já viu tudo isso. O zelo dela com a casa dela, né? Gente, queria pedir um pouquinho de desculpa porque eu tô realmente com muita azia. Hoje eu acordei já, quem não sabe, eu tô no 5º mês de gestação e já começou a subir aqui, né, o estômago aqui. Eu tô com muita azia. Então, às vezes eu dou umas pausas porque sobe aquele queimação. Quem teve sabe muito bem. Vamos lá. Uma mulher que mesmo sendo rica, porque a gente já viu, né, nos outros capítulos, que ela tinha poder aquisitivo. Então, ela era uma mulher rica. Mas ela não se rende à indolência. Indolência é a preguiça. Ela não se rende à preguiça. Ela é uma mulher que ela continua, né? Mesmo tendo condições financeiras para ter uma empregada, para ter alguém para dar o suporte a ela ali na casa, ela não se rendia à preguiça. Nós vimos no capítulo passado que ela inclusive acordava antes de clarear o dia, né? Provérbios 31:15 fala, né? Antes de clarear o dia, ela se levanta e cuida ali dos da casa dela. Então a gente via que ela dava tarefa para suas servas, no caso, vamos colocar no nome de hoje, para suas empregadas. Ela dava tarefa para elas. Então, mesmo ela sendo rica, ela não abria mão de estar à frente da casa dela, de delegar as tarefas, de ajudar ali, dar uma informação, dar uma coisa para suas empregadas para participar do núcleo familiar ali antes dela sair para fora para trabalhar. Bom, e aí a gente aprende uma coisa aqui. Ela é rica e não porque ela nasceu numa família rica. Em Provérbios 31, a gente vê ali que ela era rica porque ela era uma empreendedora. Então, não é algo que ela ganhou. Ela conquistou aquilo. É o que eu falei para vocês. Então, significa que Bruna, então a gente aprende na palavra de Deus que a mulher ela é submissa, então ela tem que ficar em casa, então ela não pode ter carreira, não pode. Ninguém nunca falou isso, né? Infelizmente, no mundo de hoje, nós temos principalmente o feminismo que tira totalmente de contexto essa questão da submissão, essa questão da mulher cuidar do lar, tira de contexto, porque nunca foi proibido de uma mulher
trabalhar, de uma mulher ter o seu dinheiro, de uma mulher ser empreendedora. Inclusive, a mulher de Provérbios era. Enfim, então, a única coisa que a gente já aprendeu no capítulo passado é que ela dava prioridade para sua casa, né? Mas enfim, então essa mulher lá de Provérbios, ela era empreendedora. Tá vendo? Ó, aqui ele fala assim: o sucesso não era um acidente. Não foi assim, tipo, ai, nossa, tropecei e agora eu tô bem sucedida na vida. Não, foi uma coisa planejada. Essa mulher planejou desde o começo o que ela gostaria para a vida dela e foi atrás e conseguiu. É fruto do esforço dela. Isso é uma coisa muito boa de. Porque assim, como eu já falei pra vocês, a gente tem que ser exemplo até pros nossos filhos, né? O tempo todo, eles estão nos observando. Então, se os nossos filhos nos veem somente, eu já disse isso pra vocês, acho que nos stories, não sei se eu falei em live, desleixada, desarrumada, pra baixo, triste, tudo reclama, o que que eles vão aprender na vida deles? Ah, eu não quero, né, ser igual minha mãe, eu não quero, vamos pôr no caso das meninas, né? Ah, não, Deus me livre, não quero ser assim não, né? Enfim, agora o seu filho vê a gente mais sempre bem arrumada, e eu já falei isso pra vocês também, não é questão de maquiagem, roupa perfeita, não, não é isso, mas apresentável. Se o teu filho te vê trabalhando, né, buscando ali fazer algo produtivo para a sociedade, produtivo para as pessoas ao seu redor, trabalhando, isso é o que vai fazer com que na cabecinha deles eles cresçam querendo almejar aquilo, né? Que a mãe tá colocando de incentivo para eles. Enfim, então essa mulher, ela tinha um sucesso, mas não era acidente, é um sucesso planejado, fruto do esforço dela. Ela poderia dormir até mais tarde. Que lembra que nós já vimos que essa mulher de Provérbios, ela era rica. Então ela poderia ficar na cama. Tipo, ai, nossa, eu tenho servas, então deixa elas dar comida para meus filhos, deixa elas limpar a casa, eu vou dormir. Mas ela não queria, porque ela queria ser produtiva, porque ela queria estar à frente da casa dela. Então essa mulher, ela era guerreira, né? Ela poderia viver nas regalias do dinheiro que ela tinha, mas ela preferiria se fortalecer, lutar e ser exemplo de dedicação para a família dela. Então é o que eu falei para vocês, o exemplo, ele puxa. Então, como eu disse, imagina quando eu comecei a me comportar melhor física, porque também para quem não sabe, eu fico em casa, né, não trabalho fora. Tenho meu compromisso com vocês no Instagram, mas não trabalho fora. E aí eu sempre, assim, no comecinho, assim, quando eu tive a Heloísa, às vezes 2 filhos, correria, não conseguia me comportar bem fisicamente dentro de casa. Cansaço, sempre um coque, um cabelo maior. Foi aí que eu comecei a perceber que eu precisava mudar isso. Por quê? Eu tive 2 meninas, além do Henry. E aí, o que eu pensei depois? As minhas meninas vão ver a mãe sempre descabelada, sempre... Qual que eu vou ser o exemplo que eu estou passando para elas? Não é mesmo? Então, o exemplo puxa. Em tudo a gente tem que pensar isso. Também a gente percebe nos versículos que a gente leu, né, de Provérbios, que ela não era indolente, mas era uma mulher trabalhadora. A gente já falou isso, né? Ela era comprometida, ela não tinha medo de desafios. Inclusive, fala assim no versículo 19: nas mãos ela segura o fuso e com os dedos ela pega a roca, que seria a de tear, né? De fazer lá o tecido na época. Então, quer dizer, ela não tinha medo, ela não tinha preguiça, e se fosse preciso ela colocar a mão na massa ali, ela colocaria. Não era preguiçosa, não tinha medo de trabalhar, não tinha medo de se esforçar, não tinha medo de fazer algo que talvez ela nunca tinha feito. Mas se precisasse, ela ia colocar a mão ali na massa e ela ia fazer, para poder, então, como é que fala? Dar sequência ao seu empreendedorismo, né? No caso dela aqui. Aqui nós vamos aprender o seguinte, tem um outro trecho aqui do livro, que lá no século I, né, após Jesus, muitas mulheres ricas gostavam de coisas assim, extravagantes, roupas caras, adornos, né, adornos brinco, isso daqui, né, como é que chama isso aqui, gente? Anel, colar. Muitas mulheres ricas após Jesus, né, século I, elas gostavam disso, né, e elas achavam que era isso que dava
a feminilidade. Elas achavam que era isso que dava o poder a elas, né? Tipo assim, eu sou rica, eu tenho todos esses adornos, as pessoas vão me ver e vão achar que eu sou poderosa. Mas, inclusive, em 1 Pedro 3, de 3 a 4, a gente fala. Eu esqueci de salvar aqui, gente. Depois vocês leem. Eu esqueci de deixar salvo na minha Bíblia aqui. Eu só salvei Colossenses, porque senão eu já lia pra vocês. Mas o que fala? Que esses adornos, que essas coisas que elas utilizavam na época não serviam de nada se a conduta delas não fosse boa. Então, elas viviam falsidade, né, no luxo, mas de forma fútil, de forma só para aparecer para os outros, mas elas não eram. Então, essa é a diferença. O que eu falei no começo da live para vocês. Qual é como é que fala? A consequência se eu viesse aqui falar para vocês, quem me acompanha pelos stories, sobre a rotina das crianças, sobre cuidados com a casa, sobre facilidade nas coisas práticas da casa, se eu não vivisse isso? Se as pessoas que me conhecessem pessoalmente chegassem na minha casa e falassem assim, nossa, tem nada a ver o que a Bruna fala no Instagram do que a Bruna realmente existe na casa dela. Então, essa coerência, essas mulheres desse primeiro século, que inclusive elas foram advertidas sobre isso, né? Que não era para elas ter essa futilidade em querer adornos, em querer coisas, se elas não fossem essa mulher virtuosa. Enfim, elas foram advertidas porque essa vaidade, essa questão dessa futilidade não ia levar elas a lugar nenhum se elas não fossem dentro delas essa mulher virtuosa. Isso, quando eu estava estudando sobre essa questão no livro, veio muito para mim, inclusive nos dias de hoje. Dias de hoje, com o Instagram aqui, que inclusive é uma rede social que mais tem esse poder das pessoas parecer o que elas não são, né? Outra coisa, hoje em dia a gente vive uma estética muito avançada, né? Quantas mulheres vocês conhecem que foi fazendo procedimento, e hoje em dia estão até irreconhecíveis. E são aquelas mulheres que você fala, gente, não acredito que é a fulana. Olha como que ela tá. Enfim, não adianta se elas tiverem toda essa futilidade, toda essa, como eu já falei pra vocês, não é questão que você não vai se arrumar, não é questão que a vaidade é um pecado, né? Mas se arrumar, se sentir bem, tá bem apresentável não é pecado. Pelo contrário, a gente tem que se manter sempre alinhada. Mas enfim, mas essa vaidade, essa coisa excessiva de querer, né? Ela é um pecado. Então, que a gente também possa aprender isso, né? Que essa futilidade, essas coisas fora de casa, né? Que a gente tá aprendendo, inclusive o capítulo de hoje é as atividades fora de casa. A gente se mostrar fora de casa é algo que a gente não é. Lógico, que nem a gente tem uma frase, agora eu não vou lembrar exatamente como, mas fala mais ou menos assim, né? Que realmente só quem vai te conhecer realmente é quem mora com você, né? Porque mesmo pro meu pai e minha mãe, que agora não moram mais comigo, né? Azia voltando. Eu posso, às vezes, parecer alguma coisa pra eles que eu não sou, né? Mas quem me conhece verdadeiramente vai ser os meus filhos, meu marido, porque eles estão aqui todos os dias comigo. E eles me veem, né, no meu pior momento. Enfim. Mas isso não significa que a gente vai ser falsa, né? Ou que a gente também vai chegar na rua e ser totalmente igual. Até porque a nossa casa, o nosso lar é a nossa intimidade. E você não tem que expor a sua intimidade também pra todo mundo, né? Quem te conhece verdadeiramente tem que ser somente os seus, né? Que eu falo, né? Maridos, filhos, enfim. Vamos lá. Então, essas mulheres, elas desfilavam essa vaidade, achavam que elas estavam numa passarela, mas elas não construíam nada de produtivo, nada de positivo, nem dentro do lar e nem fora do lar. Já essa mulher virtuosa, ela tinha fibra, ela tinha força e ela conseguia, dentro do lar dela, manter tudo em ordem, mesmo tendo as servas, mesmo tendo ajuda. E fora do lar, ela tinha o empreendimento dela, onde ela batalhava para conquistar algo de bom para a casa dela, né? Para agregar na casa dela. Então, para que a gente pensar nisso, essa mulher, ela realmente ela fazia isso, ela conseguia
ter essa. Bom dia, tudo bem, Tati? Ela conseguia ter esse poder aí, essa força de vontade para ajudar a família dela. Bom, aí aqui o Hernandes de Lopes fala o seguinte: passado 20 séculos, há muitas mulheres hoje que também só se sentem bonitas, sofisticadas é, fisicamente, né? Ahn, Muitas mulheres ricas que têm muitas roupas caras, bolsas caras, mas que elas não são um exemplo digno de ser imitado. Uma das coisas que a gente não, vou falar de mim, né? E me chateia muito, que eu paro e penso assim, eu falo, gente, olha que engraçado. Quantas vezes a gente passa falando da palavra de Deus, mostrando alguma coisa, tentando colocar de acordo com o que o Senhor pensa para as pessoas sabe, e fazer de tudo aqui, falando com vocês. Só que aí chega uma pessoa totalmente desconexa, né, dessa realidade, totalmente fútil, infelizmente, mas é linda, maravilhosa. Aí chega dançando no TikTok e pronto, bombou, milhões de visualizações. Infelizmente é a realidade de hoje. A maioria das pessoas estão buscando coisas fúteis. Assistir uma dancinha, assistir, sei lá, um vídeo de pegadinha. Não tô falando que isso é ruim, gente, de tudo, não é ruim. Mas não tem que ser a nossa prioridade. Agora, que nem eu falo, o Instagram, quando eu comecei a postar minha rotina, quantas pessoas começaram a se, como é que fala? A querer mudar algo na rotina delas. Quantas pessoas começaram a se. Gente, tem a palavra sumiu da minha mente agora. Inspirar. Se inspirar em melhorar, em querer saber como é que foi feito aquilo que eu fiz. Enfim. Então, a ferramenta em si não é ruim. Só que o que você faz com ela que vai definir, então, se vai ser para algo ruim ou não. Então, como eu disse, essas mulheres aí, então, que o Hernandes Lopes está falando, até hoje, muitas mulheres que se vestem lindamente, perfeitamente, têm um corpo perfeito, um rosto simétrico, que fala, né? Quando aquelas mulheres faz quadrado aqui, não sei o que, não sei o que, um rosto simétrico, mas elas não têm nada de digno, elas não são um exemplo para ser seguido. Então, você que está assistindo a live, pense, você está seguindo pessoas assim? Você acha que vai ser legal para você, às vezes, se incomodar com o seu corpo, se incomodar com sua aparência, olhando essas mulheres, sendo que elas não têm nada de digno para você aprender? E somente o corpo, a aparência e o, sei lá, né, o shape, né? Somente isso. Então, se você às vezes segue ou tá ali acompanhando sempre uma pessoa nesse tipo, né? Que é essa futilidade, pare e pense se não é isso que tá fazendo você se sentir mal com o seu corpo, com a sua vida, por um exemplo. Uma das coisas que eu melhorei muito depois que eu fiquei esse tempo afastada do Instagram, com alguns problemas, inclusive de ansiedade, foi fazer um limpa em quem eu seguia. Porque às vezes você segue uma pessoa que tem ali, sei lá, uma casa perfeita ali, sei lá, enfim, mas que pra você aquilo é só aquilo. Ela não vai te agregar, ela não vai te ensinar, ela não vai te induzir a ser uma pessoa melhor. Ela só vai mostrar o que ela tem. E aí, é bom isso? É bom você almejar uma coisa melhor? Lógico que é. Não é pecado você almejar ter alguma coisa, vamos supor, melhor do que você tenha. Não é o pecado. O pecado é você focar naquilo e se esquecer do que você já tem. Se esquecer de tudo que você já conquistou, de tudo que o Senhor já te deu, de tudo que você tem de bênçãos. Enfim, eu pulei uma parte aí, mas enfim, também é uma coisa pra gente se pensar. Pra gente terminar, essa mulher ela tinha visão dos negócios. Aqui no versículo 14 fala assim, ó: como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Os navios mercantes naquela época era... Oi, meu bem! Acordou, tadinho. Os navios mercantes naquela época eram a economia do mundo, né? Porque era como eles conseguiam exportar de outras localidades, outros países,
os produtos, né, mais procurados da época. Então essa mulher, ela era como um navio mercante, quer dizer, de longe, né, um lugar distante, ela trazia as provisões para casa dela. Então que a gente possa aprender também, como eu disse, como é que eu posso explicar? Desde que eu tive o Henry, ó, eu já vendi Mary Kay, eu já vendi Avon, eu já vendi lingerie, né? Peguei lingerie consignado, vendi. Eu já vendi bolo de pote. Aí depois que o bolo de pote fez um sucessinho aí, graças a Deus, eu fiz até bolos confeitados para festa. Quem me conhece há muito tempo sabe disso. Docinhos de pasta americana, eu já fiz para festas. Então, desde quando eu tive o Henry, que foi meu primeiro filho, e decidi ficar em casa, eu já fiz N coisas para tentar ajudar financeiramente na minha casa. Então, essa mulher virtuosa, essa mulher que quer focar na casa dela, mas ao mesmo tempo ela sabe que ela precisa de um cuidado, ela vai em busca do que às vezes, por um exemplo, eu não tenho só a opção de trabalhar fora, né? Graças ao Senhor, na minha cabeça eu tive várias opções de vender coisa e etc para não precisar trabalhar fora. Então vamos supor, Bruna, eu não queria abandonar minha família, mas a gente tá apertado financeiramente. Vamos lá, vamos pensar, vender bolo de pote, vender brigadeiro, vender lingerie consignada, que hoje em dia tem muitas pessoas que você pega consignada, então você não precisa investir em nada. Enfim, N coisas. Então, você tem que ter esse pensamento de buscar de longe a provisão para sua casa, se há necessidade, óbvio. Graças ao Senhor, hoje em dia, meu marido tá conseguindo manter, que nem a gente brinca, nada perfeitamente, mas graças ao Senhor, meu marido tá conseguindo manter. Mas a gente sempre tem que tentar ver de longe o que a gente precisa. Então, por um exemplo, que nem às vezes direto, tem as coisinhas para comprar para as crianças, então o que a gente pensa? Não preciso ver se eu vendo alguma coisa aqui em casa que eu não uso mais, sabe? É esse tipo de coisa, é buscar de longe, é ser essa mulher de buscar a provisão para sua família. Outra coisa, essa mulher, ela buscava solução não apenas dentro do lar dela, mas também além das fronteiras, é o que eu tava falando, né? Não fique com a cabeça limitada, por um exemplo, eu só vou conseguir ajudar meu marido financeiramente se eu trabalhar fora. Não fique com essa cabeça limitada. Pensa nas oportunidades que você tem de trabalhar dentro de casa. Seja aqui na internet, tem várias coisas também que dá pra gente fazer de vendas de e-books, de coisas online, que você consegue ser... Eu esqueci o nome que fala quando você vende um produto de outra pessoa. Eu esqueci como é que fala. Mas tá super na moda também. Então, tem várias coisas. Fazer coisas pra vender, quem é habilidosa aí, né? Enfim. Então, essa mulher, ela buscava fora dos limites, dos portões da casa dela, em outras terras, algo pra... Eita, Zia. Pra ajudar na economia da sua família. Bom, vamos lá. Ela administrava super bem o comércio dela, né? Outra parte aqui que a gente viu, né? Ela não era desatualizada, então ela mantém-se informada do que estava acontecendo ali. Outra coisa que a gente precisa aprender, e ser dona de casa, estar dentro do lar, não significa que você vai ser totalmente... como é que fala? Fora da casinha, totalmente longe do que está acontecendo no mundo. Pelo contrário, não é questão que a gente fique em casa, que a gente só fica em casa, que a gente não vai se atualizar das coisas que têm acontecido, se atualizar sobre estudos. Então, tem um tempinho, pega alguma coisa para ler. Não gosto de ler, Bruna. Gente, no YouTube tem vários audiolivros. Inclusive, eu comecei a ouvir, eu ia falar ler, né? Comecei a ouvir os 12 regras para a vida, né? Do Jordan Peterson. Então, entra no YouTube, coloca lá um livro que você sabe que vai ser um conteúdo bom pra você, põe pra ouvir e bora. Não gosta de ler, por um exemplo? Não tem dinheiro pra comprar um livro? Vai no YouTube que você encontra. Enfim, essa mulher, ela não era desatualizada. Então, mesmo ela tendo como é que fala, a casa dela como prioridade, ela não se desatualizava do que estava acontecendo fora. Principalmente porque ela era empreendedora e ela precisava saber o que estava acontecendo, né? Então essa mulher transformava a sua casa numa empresa lucrativa. É o que eu estava falando para vocês. Você não precisa deixar de lado seus filhos, seu marido,
né, a sua casa para poder ajudar de alguma forma, para poder ter um lucro, para poder então ter essa riqueza, né? Não só financeira, isso que eu quero dizer é familiar, né? Ter esse benefício. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa, gente. Agora a Lele acordou. A mamãe perde o foco, né, bem? Ah, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Aqui no livro diz assim, né? Ela não se descuidava do que o marido, né, não se descuidava do marido e dos filhos. Ela mantinha aquela hierarquia, marido, cabeça do lar. Porém, ela tomava as próprias decisões. O versículo 16 diz: ela avalia um campo e compra. Com o que ganha e com o que ela ganha, ela planta uma vinha. Então, ela tomava as decisões dela, mesmo sendo submissa, mesmo sabendo o marido é o cabeça do lar. Aqui diz assim, ó. Ela tinha a liberdade para pensar e agir, mas ela não era uma feminista rebelde. Qual que é a diferença disso? Eu falar assim, não, agora eu vou produzir conteúdo aqui na internet, agora eu vou focar nisso, agora eu vou estudar para isso, para eu ter um ganho. Qual que é a diferença disso? E eu conversar com meu esposo, falar, amor, o que você acha de eu fazer isso, então vou começar a fazer. Do que eu falar assim, a vida é minha, eu faço, o dinheiro que eu ganhar vai ser meu. Qual que é a diferença disso, né? Muita diferença. É você saber respeitar o que o seu marido ali vai ser sempre a liderança do seu lar. E não é questão dele ser maior ou melhor, não é isso. E você também saber se comportar de uma maneira que vai fazer o bem para sua casa, né, financeiramente, até mesmo para proporcionar algo melhor para seus filhos, etc., do que você se rebelar, né? E não, porque eu vou fazer, porque eu sou boa, porque tem muita diferença. Então aqui o Hernandes Dias Lopes diz justamente isso. Ela tinha liberdade para agir, para fazer, né? Não era aquela mulher que infelizmente, muitas feministas falam. Ai, aquela coitadinha que fica em casa. Não, ela não era. Ela tinha liberdade totalmente, mas ela não era uma feminista rebelde. Ela sabia se comportar, ela sabia conversar com a esposa, ela sabia impor ali o que ela achava. Enfim, só um adendo que eu tava esquecendo de falar pra vocês, tá? O que você tá pondo na boca, dona Helena? Deixa a mamãe. Ah, mamãe, deixa eu ver se eu não esqueci nada. Ei, a mamãe tá doida já, né, bem? Acho que não, gente. Acho que não. Ó, mas só uma última mensagem aqui que eu achei bem interessante, ó. Ó, sobre a mulher, então, que trabalha fora. Mesmo temperando o suor do rosto com as lágrimas cálidas, elas batalham fora do lar sem abandonar as trincheiras domésticas. Então, só pra gente finalizar, o que eu já tinha dito no capítulo 9, né? Que a prioridade da mulher é a casa dela, não há problema algum dessa mulher trabalhar fora, não há problema algum dessa mulher ter um empreendimento, mas a prioridade da vida dessa mulher é a casa dela, é os filhos. Igual agora, Dona Helena acordou, é minha prioridade, né, Dona Helena? Enfim, então que a gente possa pensar, abrir nosso pensamento para isso, né? Essa mulher tinha tudo ali, né? Que ela poderia, como ela era rica, delegar tudo às servas dela, a educação dos filhos, a alimentação, delegar tudo. Ó, faça tudo aí pelo meu filho que agora eu vou lá no meu momento ser chefe da empresa. Ela poderia fazer, porque ela tinha dinheiro para isso. Mas não, ela acordava antes de clarear o dia para colocar comida para os seus filhos e marido, para estar ali com eles presente, para depois sair fora trabalhar. O outro versículo que eu quero que vocês frisem hoje é o 3:23 de Colossenses, que eu já disse a vocês que é:
Tudo quanto fizerdes, faça como para o Senhor. Então, tudo que vocês forem fazer, seja vender um produto, seja ser né, uma vendedora ali numa empresa, né? Ter um patrão ali, seja pra... Ai, tava com coisa que eu não podia na boca, né? Seja pra qualquer coisa que você for fazer bolo pra vender, seja qualquer coisa, faça como para o Senhor. Então, faça da melhor maneira que você possa, né? Tem horas que a gente não pode fazer como a gente desejaria, né, bem? Mas faremos da melhor maneira, né, Helena? No caso agora, ó, tá bem difícil, mas a gente... Mas eu já terminei já, gente. Ei, ei! Você tá com o meu filtro. Gente, deixa eu ir lá, senão fica... Eu nem consigo pensar pra terminar o raciocínio, mas o nosso capítulo já terminou. Como eu disse, solta aqui, mamãe. Como eu disse, então, faça tudo que você for fazer, seja vender, seja produzir alguma coisa na internet, seja qualquer coisa que você pensou aí na sua cabeça. Ah, eu vou conseguir ajudar meu esposo financeiramente dessa forma? Faça como para o Senhor, né? Bem feito, com alegria, com amor, né? Fica de foco principal. Outra coisa, prioridade é a sua família. O restante, você pode sim batalhar, ter força e buscar, né, o crescimento profissional nessa parte, mas o foco é a tua família, sempre será ela. Uma coisa que eu vi esses dias numa pregação, eu não lembro se foi da Helena Tanuri ou foi da Thalita Pereira, mas enfim, elas falavam o seguinte: se você se você morrer hoje, a empresa que você trabalha vai te mandar lá uma coroa de flores, vai te mandar uma cartinha, vai mandar uma cartinha pra quem ficou, na verdade, né? Para seus familiares, mas depois de 3, 4, 5 dias, eles vão colocar outra pessoa no teu lugar. Pode ter certeza disso. Se você morrer hoje, uma amiga sua vai chorar, vai sentir, só que vai passar um tempo, pra ela vai ser normal. Tipo, ai, perdi a Bruninha, mas beleza. Mas se você morrer hoje, os teus filhos, teu marido, as pessoas que mais você precisa dar atenção, esses sim vão sofrer pro resto da vida deles. Pro resto da vida deles, eles vão lembrar quem era a mamãe, quem era a esposa. Pro resto da vida deles, eles vão lembrar. Eles nunca vão se esquecer. Então, faça sem... Peraí, Helena. Então, faça sempre, como eu disse, o melhor, colocando a sua família como prioridade. Gente, ela tá muito sapeca, Helena. Não pode, olha lá, ó. Tá todo mundo ali online vendo você. A sua família é a sua prioridade, porque são eles que vão sofrer se você não estiver mais aqui, tá? São eles que vão ter o verdadeiro sofrimento, tá bom? É isso, então. Enfim, beijo, até a próxima, porque aqui já tá bem difícil aqui. Deixa eu ver onde que eu... lembrei. Beijo, tchau, até a próxima.